Bem-vindo ao Surtadamente. E hoje o nosso episódio é muito importante porque fala sobre a relação entre saúde mental e cardiologia. E por isso hoje estamos aqui com o especialista André Chamas. Muito prazer e seja bem-vindo ao nosso programa. E será que tem realmente relação entre saúde mental e cardiologia? Como que tá o teu coração? Tá batendo legal? Nem sei se dá para falar dessa forma, mas se você quiser aprender muito com a gente hoje, fica até o final do programa que a gente vai aprender juntinho. Então, roda a vinheta! Flávia, então o programa hoje com certeza vai estar demais. E apresenta aí pra gente o nosso super convidado. Sim, muito prazer. Bem-vindo ao nosso Surtadamente. Prazer, Flávia. E ele é o André Chamas, é sócio fundador da Clínica Artéria, Clínica de Cardiologia e de Exames Cardiológicos do Espaço Saúde Vale Sul Shopping. Sim, nosso patrocinador. Cardiologista e ecocardiografista desde 2013 pelo Instituto Dante Fazanese de Cardiologia de São Paulo. É também membro da atual diretoria da SOCESP, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, do Vale do Paraíba. E é pai da Bruna, do Felipe e marido da Renata. Uau, que currículo, Uau. De verdade, parabéns. É uma honra, só de ler esse currículo a gente já sente super privilegiado de você estar aqui, de verdade, doutor. Muito obrigado pela parceria, pela oportunidade de estar aqui. Prazer, Paulo, Flávia. Eu vi alguns podcasts de vocês. Sim. E gostei bastante. E eu acho que a principal parte do meu currículo é a família, né? Sim. São os filhos, é o que faz o esposa, coração bater mais forte, né, doutor? Pais. É isso, é verdade. É um Então- prazer estar aqui e o tema é muito interessante, né? Sim, excelente. Nossa, todo mundo muito interessado. A gente colocou no Instagram essa semana pedindo perguntas e, assim, muitas pessoas fizeram perguntas que a gente vai falar depois no final, tá? E vamos aprofundar, então, em você, não na cardiologia primeiro. mas em Quem é o você. doutor Quem é o doutor André? André? Quem é essa pessoa além do médico? Você gosta? Por que foi escolher cardiologia? Por que foi escolher ser médico? Conta um pouquinho da sua história. Então, na verdade, Bom, meus pais são médicos, né? Então, eu vivo isso desde que eu nasci. Cardiologistas? O meu pai, ele era clínico, ele tinha feito 3 anos de residência em clínica médica, no Hospital do Servidor do Estado, em São Paulo, Sim. e foi onde eu nasci. E eu tenho um vínculo interessante lá. Legal. Até quase surgiu uma oportunidade de trabalhar lá, e eu quase fui justamente por ter nascido lá, né? Sim. Ah, E minha mãe é pediatra, Sim. né? Eles acabaram saindo de São Paulo e foram morar na cidade de Cruzeiro, aqui no Vale do Cruzeiro. Paraíba. Sim. aham. E foi onde eu Cresceu. cresci e vivi dentro da medicina todo momento ali. Na verdade, assim, com 7, 8 anos, às vezes minha mãe, ela tinha que me pedir para parar de prescrever os pacientes que ligavam lá em casa em busca de anestesia. Era uma coisa que acontecia. Ela falava, André, não pode, eu sei que às vezes você escuta o que a gente fala, mas não tem a menor condição de você fazer isso, você não é médico. Mas está literalmente no seu sangue depois ela mesmo, falava que né? tava certo. Sim, ou seja, já era algo não só da família, mas natural teu Natural também, né? mesmo. É, lá em não casa foi só era inspiração, o estranho né? foi quando meu irmão não foi ser médico. Então, Opa, o que aconteceu com esse senhor? o cara foi meio fora da curva. Ele se formou em alguma... Na verdade, ele é advogado hoje em dia. Eu Sim. tenho uma irmã, que é a doutora Maíra Chamas, que é também cardiologista pelo INCOR. E o meu irmão, ele fez direito e trabalha na área criminal. E ele que saiu, ele que desvirtuou um pouco. Ele resolveu defender a família, defende a se por um gente. acaso. Os maus tratos da rua. E por que dentro da medicina a cardiologia pra você? Por que ela brilhou mais, assim? Então, na verdade, eu acho que foi, assim, o insight que eu tive foi no 2º ano de faculdade, quando eu fui estudar fisiologia, que me interessou muito a área da cardiologia. Sim. Né? Mas, assim, eu acho que a vida inteira eu escutava meu pai falando da clínica soberana. Né? De tá. não ser, assim, só exame diagnóstico, a gente se interessar um pouco pelo que o paciente fala, né? Sim. Isso é muito comum. Hoje aconteceu isso comigo. E eu até estava pensando que as pessoas trazem uma montoeira de exame e às vezes você fala, bom, mas você veio por quê? Mas é isso que eu ia perguntar para você, né? Na época do seu pai, você era pequeno e, assim, esse termo, a clínica é soberana, dentro da psiquiatria, a gente traduz como a avaliação clínica, a avaliação do médico com o paciente é soberano, né? Mas hoje em dia, com essa tecnologia, continua? Você, na sua prática, ainda a clínica é soberana? Sim. Ou sim, você fica sim, ainda... eu acho que não dá para parar nisso. Hoje em dia existe também o que a gente chama de propedêutica armada, que
que é você usar bem os exames, mas assim, tudo tem que partir de uma suspeita clínica. Sim. Senão você vai... tinha uma frase de faculdade que eu lembro muito bem, que eu uso até hoje. A minha professora com certeza não sabe que eu uso essa frase. Mas que é, quem não sabe o que procura, não encontra o que acha. Perfeito. Gostei. Uhum. E aí fica aquele negócio de um monte de exame, de diferentes tipos, que você não sabe por que foi pedido. Né? Sim. E aí você fica com... Eu falo que fica com um jabuti no colo, né? Você não sabe o que fazer com ele. E é o receio, né, da medicina atual, né? Começar a focar muito só em exame, né? Sim. Com a sim. questão tecnológica. E, doutor, me fala uma coisa assim, quando a gente fala de um cardiologista, a gente pensa que ali na vida dele o estresse não existe, né? Porque o cardiologista sabe realmente como lidar 100% com o coração e tudo com o corpo. Existe estresse na vida de um cardiologista, a vida é tranquila, porque haja responsabilidade de lidar com esse órgão, que eu acredito que Sim, seja, assim, sim. acho que o mais importante, todos são Não, importantes, depois do né? cérebro. Depois do cérebro. Ah. Após a mente, Sim, sim. Ele ó, se saiu bem, saiu bem. após a mente, sem mentir. Sem mentir. Sim, a nossa vida é pesada, né? Sim. Mas a gente tem que tentar, às vezes até sem ajuda, né? Sem um especialista, a gente tentar fazer que o ciclo continue sem você se desvirtuar, sem se perder muito, você conseguindo fazer as coisas, seguir a vida, né? Sim. A medicina, com certeza, acho que a Flávia também deve ter uma opinião parecida, ela é envolvente, ela é viciante, você quer estudar mais, saber mais, mas tem a tua vida. Sim. Tem o restante, né? Que é tão importante quanto, às vezes até mais importante, parte familiar, parte pessoal, a gente não pode deixar de lado, com Sim. certeza. Sim. E você já teve alguma situação dentro da cardiologia, ou dentro da sua residência, ou dentro da medicina de um modo geral, até da faculdade, que você falou assim, nossa, essa situação para mim é limite, daqui a pouco eu vou enlouquecer, né? De repente, a pandemia, muitos médicos nessa fase também chegaram num estresse assim, muito grande, né? Sim. Bom, eu cheguei a trabalhar em 3 cidades aqui. Eu participava de trabalho assim, em hospital. Cheguei a trabalhar eu coordenava uma unidade de terapia intensiva, né, na cidade de Lorena. E aí, quando eu entrei, a primeira vez que eu entrei para a Sociedade de Cardiologia foi no biênio de 2016 e 2017. Eu morava em Cruzeiro. Sim. E foi até uma coisa... legal, porque foi o primeiro diretor da sociedade do Fundo do Vale, ali, do Vale Histórico, né? Uhum. Eles não gostam de ser chamados de Fundo do Vale, tá? Eles não, a gente, tá? Eu moro aqui hoje em dia também, mas... Você já se considera ele, Já né? Olha lá, Não, você eu vê. sou daqui, eu sou de Cruzeiro. Cruzeiro. Sim. Mas assim, mas acabou ficando muito pesado trabalhar em 3 cidades, em 4 hospitais, coordenar uma unidade de terapia intensiva. E aí foi, assim, juntamente com a pandemia, o início da pandemia, e quando eu tive minha primeira filha, que aí deu um start. Assim, de que o negócio não dava para ficar daquela maneira. Uhum. Era uma coisa inviável. Sim. Na pandemia, você, como médico, né? Porque é uma coisa que... a gente viu que os médicos estavam ali na linha de frente. Como ficou teu emocional nessa época? Sabidamente, a pandemia, eu acho que levou todo mundo ao nível máximo de estresse, né? Então, assim, quem trabalhava em unidade, às vezes a gente tinha que entrar dentro de UTI, em lugar que você sabia que as pessoas estavam contaminadas, que qualquer erro de paramentação, de desparamentação, você poderia ser contaminado. Uhum. E com filho pequeno, bebê... Eu tive 2 filhos de pandemia, né? Sim. Nossa! Eu tenho uma filha de 3 anos, outro de 1,5. Caramba. Então, foi assim, foi na pandemia e a gente estava com muito medo. Sim, uma responsabilidade sim. com você e com os seus, né? Sim, então, assim, um erro meu poderia ocasionar, às vezes, a perda de um ente querido, um bebê que não tinha nada a ver com a minha profissão. Exato, exato. Existe, falando a respeito de você ainda, né? De você como ser humano, né? Médico ser humano. Existe algum quadro patológico, assim, que te dá arrepios, assim? Que você fala assim, que é o que te deixa mais estressado como profissional? Eu acho que, assim, uma coisa difícil de lidar para mim em relação ao que é fake, ao que não é tão tecnicamente aceitável dentro da medicina, que é uma coisa que a gente lida no consultório no dia a dia. Né? Às vezes a gente compartilha pacientes com
especialidades que ainda não são tão fundamentadas, que às vezes usam de medicações que às vezes não são tão fundamentadas mesmo no ponto de vista técnico, né? E a gente tem que saber lidar, saber até onde a gente vai com o paciente, até para o paciente continuar confiando no nosso trabalho. Polêmica, dá um exemplo. Polêmica! Flávia acabou de jogar uma polêmica tipo assim, na mão do doutor. Tratar um infarto com vitamina D, assim? Exatamente. Assim? Falar, eu prefiro que fique assim. Tá, mas não é isso que está escrito nos livros, né? Acho que a gente tem que defender a ciência. Sim, mas gerando mais polêmica ainda. Vamos continuar no assunto lá, delicado. André, vamos lá. E eu que entrei nisso. Mas esses casos, eles vêm de outros profissionais ou é o Dr. Google? Também, mas às vezes também existe... o paciente vai pesquisar e tem a internet tem muita coisa boa, mas coisa também que não é tão boa. Acho que dentro da nossa área a gente consegue pesquisar com propriedade. Sim, agora, dentro da área do outro, é mais fácil eu entrar numa situação que não existe, né? E aí gera dúvida. Sim. Né? Tudo no Google vira câncer, né? Tudo. A gente falou sobre isso, acho que num episódio, né, de ansiedade, hipocondria. Hipocondria. Foi. Deixa eu perguntar só a última coisa para você. Hoje, onde você atua? Aqui em São José dos Campos ou você ainda atua em Cruzeiro? Então, é mais no... eu fiz um caminho inverso. Né? Normalmente, as pessoas saem de São Paulo, não quer mais morar em São Paulo, cidade grande, e procura São José dos Campos, que é uma cidade que tem uma qualidade de vida interessante, que você vai de carro, você chega em 15, 20 minutos em qualquer lugar da cidade. Sim. Né? E uma hora de muitas cidades aqui em volta, importante, bem localizada, uma cidade com estrutura, escola, tal. Mas eu, na verdade, quando eu saí de São Paulo, eu tive um episódio lá perto do Hospital São Paulo, que teve uma arma na cabeça, tive esse episódio onde roubaram meu carro, e aí eu decidi que não ia morar mais lá. Foi quando eu fui para Cruzeiro, então eu fiz um caminho inverso. Eu fui para Cruzeiro antes de vir para cá, e aí eu trabalhei na cidade de Lorena, trabalhei em Guaratinguetá, e na hora que eu conheci São José por causa da Sociedade de Cardiologia, acabei vindo mais para cá. Né? E só está aqui atualmente? E hoje em dia eu fico aqui, eu trabalho em Cruzeiro 2 dias e fico quarta, quinta e sexta em São José dos Campos. Tá. Porque, na verdade, então a história é essa. A minha irmã, eu convidei ela para formar uma clínica comigo em Cruzeiro. E até hoje eu tô com ela lá, faço a parceria. Eu trabalho em família. Então, assim, é uma oportunidade também para eu ver minha mãe. E com seus pais também? Estão tudo na mesma clínica? Então, a clínica inicialmente era do meu pai com a minha mãe. Meu pai aposentou 1 ou 2 anos antes de eu ir para Cruzeiro, né? E aí a minha irmã assumiu comigo. Meu pai, ele faleceu faz 1 ano e meio, né? E para mim até uma coisa, uma missão que eu levo é continuar trabalhando lá, atendendo os meus, né? Atendendo as pessoas que eu conheço. É diferente. Quase todo mundo que entra fala, eu te peguei no colo. Eu acho que a maioria não pegou, não. Mas nós dois também... Eu escuto muito isso em Caçapava. Nós dois também temos um amor por Caçapava. Faz muito tempo que eu atendo lá e eu não consigo sair de lá. E aí eu vou uma vez por semana também. Eu também atendo né? aqui em São José, mas amo Caçapava. Doutor, quem está acompanhando o nosso programa, quem nos acompanha, e tem os pacientes, a Flávia também tem, a gente escuta muitos casos de hipertensão, né? Mas também existe casos de hipertensão emocional. Dá para diferenciar, dá para tratar, ou isso é uma fake que eu estou acabando de lançar aqui? Então, na verdade, existe o que a gente chama de pseudocrise hipertensiva, né? Que é uma falsa elevação da pressão por outras coisas que não é hipertensão propriamente, né? Que é, por exemplo, um transtorno de ansiedade gerando um aumento de pressão, quadros de dor crônica. A pessoa está com dor, estou com dor de cabeça. É muito mais comum a dor gerar elevação da pressão do que a pressão alta gerar dor de cabeça. E que é o oposto do que todo mundo acha. Sim. Pode repetir isso, porque deu até um nó. Confundiu. É mais comum a dor de cabeça que eleva a pressão. Sim. E não o contrário, na grande maioria dos casos. Interessante. Existe um caso específico que poderia aumentar, mas assim, é raro. Mas as pessoas falam todos os dias no consultório, olha, eu tive uma dor de cabeça e estava com a pressão alta e vim aqui para você tratar a minha hipertensão. E, na verdade, talvez devesse tratar a enxaqueca. Tá. Ou ansiedade, ou qualquer outra causa da dor de cabeça dela. Qual a conduta, doutor? Assim, se meu paciente chega lá no meu consultório, uma paciente que é ansiosa ou depressiva, e começa a falar para mim que está tendo aumento de pressão quando ela precisa fazer alguma coisa diferente, quando ela precisa ir no médico, ela precisa visitar uma amiga.
Exato. Talvez existe, por exemplo, quando a pessoa vai no consultório e tem um aumento de pressão, existe o efeito do avental branco, que a gente fala, né, que está presente numa parcela da população e que, na verdade, a gente consegue usar alguns exames em casa, ou a medida residencial da pressão arterial, mas a gente fala, médio quando você está bem. Né? Não é, tô com dor de cabeça, vou ver minha pressão. Briguei com meu marido ou com a minha esposa e vou ver a pressão. Vai estar alta, porque é esperado que esteja, é uma reação do corpo. Né? Exemplo, no teste de esteira, por exemplo, é esperado que a pressão suba. O alterado, o que é realmente preocupante para a gente, é quando a pressão cai. Tá. Entendeu? Então, assim, a pressão... Bom, é um sinal estranho. A pessoa está correndo. E está caindo. E a pressão caiu. É um sinal de deficiência do coração. Então, assim, a princípio, eu não tenho que falar para ela procurar um cardiologista. Se ela fala assim para mim, doutora, eu estou tendo aumento de pressão, mas nesses momentos chave, né, que eu estou ansiosa. Eu falo assim, não, é normal, não precisa procurar ainda, ou de qualquer forma eu preciso mandar. E se tiver queda de pressão, o contrário também. Encaminhamos para o doutor André ou não? Eu estou tendo queda de pressão, assim, quando eu estou também agitada, ansiosa, eu estou tendo queda de pressão. Eu procuro. Ou elevação da pressão? Não, tanto faz. Tanto faz. Variação, assim. Eu acho que vale a pena, assim. Hoje em dia existe por exemplo, o exame de mapa de 24 horas, onde você avalia a pressão 80, 90 vezes durante o dia. Você consegue avaliar a pressão durante o dia, durante o sono. Então, assim, é uma coisa muito completa. Sim. Quando a pessoa fala, está oscilando muito, a gente não sabe se está subindo ou descendo, às vezes a gente tem que pegar, fazer um exame e ver como é que está a média da pressão. Que eu sou um pouco exagerada, sabe? Será? E ela fala que eu que exagero. Eu sou mais exagerada do que para falar que isso é normal, sabe? Eu acho que eu deixo a paciente mais ansiosa ainda. Não, tô brincando. Tem que ir, mas assim, não, mas vai, mas porque mas eu normalmente falo, ó. O último que falou isso não voltou, mas depois voltou. Ô, doutor, mas pegando esse gancho, né? Tanto eu, acho que a doutora Flávia também, no consultório, a gente escuta que muitos médicos acabam falando para a pessoa assim, isso daí não é nada, isso daí é psicológico, né? Existem realmente doenças que elas podem ter essa ligação, vamos usar esse termo, né, que infelizmente acaba sendo usado, é só psicológico? Tem realmente pode ter essa junção, né? Até a gente estava conversando sobre isso, né, sobre essa interação da medicina, ela é possível? A gente tem que tomar cuidado para não... eu acho que assim, o diagnóstico de ansiedade, depressão, a gente tem que descartar o problema também físico, né? O problema clínico. Pode ser um diagnóstico de exclusão para a gente. Sim. Né? Primeiro eu avalio se tem alguma coisa orgânica. O paciente está com uma precordialgia, uma dor no peito. Né? Eu tenho que ver se não é alguma coisa relacionada à doença isquêmica do coração. Por quê? Porque é a maior causa de morte no mundo. Sim. Né? São as doenças cardiovasculares, que é o infarto e o derrame. Né? Então eu preciso ir ainda mais em uma população que tem um risco maior, o idoso, o diabético, a mulher que engana muito. Hoje em dia a mulher, a gente fala que fura os algoritmos que a gente tem. Sim. É complicado. Exato. E por isso a gente tem que ter mais atenção ainda. Sim. Né? E existe muito, às vezes, falar, isso não é nada. Olha, eu tive um caso durante a residência na clínica médica, que era uma paciente que tinha um diagnóstico de fibromialgia e achava que a dor que ela tinha era relacionada com esse quadro. Essa paciente, a gente chegou a tocar uma parada, ela chegou numa emergência grave e evoluiu com uma parada cardíaca, a gente conseguiu salvar, mas ela levou 8 choques no peito. Eita. E foi um caso assim que e a gente depois começou a brincar, entre a gente fala, fibromialgia. Sim. Assim, não era fibromialgia, era coronariano, né? Sim. O quanto melhor investigar, quanto mais investigar, melhor, né? Acho que é o que eu falo, às vezes tem paciente que sofre de ansiedade, mas dá aquela preocupação, tem os sintomas, eu falo, procura um cardiologista ou procura um médico que possa te orientar melhor. Na psiquiatria, qualquer dúvida que eu tenho que possa ser clínico, a primeira coisa é descartar também o problema clínico. Para depois, realmente, vamos lá, está relacionado mais à psiquiatria, a gente descartou já tudo que poderia, né, porque... Existe uma interface grande, né, para não comer bola. Eu não posso pegar um paciente depressivo e falar que tudo é orgânico. Exato. E vocês não podem falar que tudo é mental. Mental, né? Emocional, sim. Né? Agora, uma pergunta, assim, muito interessante, que partiu aí dos nossos seguidores no Instagram, né? Que
perguntando sobre se existe a síndrome do coração partido. Sim, existe e eu já vi. Já Sério? viu muitas Existe vezes? Hã? Existe. Então, na verdade, assim, quem é o perfil que tem a síndrome do coração partido? Normalmente são mulheres, no período perimenopausa, pós-menopausa, e relacionado normalmente pode acontecer em homem também. Tá? Sim. Tá. Mas o padrão, assim, de acometimento As mulheres são mais as sensíveis, mulheres. né? E normalmente após um evento agudo traumático, um estresse, um grande estresse, seja na vida amorosa, financeira, algum problema, Luto, né? o luto. Então, assim, qualquer problema agudo, ela pode desencadear uma ativação do sistema nervoso autônomo, né, com ativação do eixo hipófise, hipotálamo adrenal, Sim. e aumentando o cortisol e gerando toda uma cascata que pode culminar num problema no tecido cardíaco. Uhum. Então, E assim, é uma coisa que é um desafio até para o médico cardiologista, tá? Eu já vi alguns casos, inclusive aqui na cidade de São José, a gente já acompanhou. E assim, e cursa com uma dor no peito característica que você jura que é infarto, tá? Cursa com alteração de eletrocardiograma que você jura que é infarto. Existe alteração até no próprio exame do ultrassom cardíaco, que é o ecocardiograma, que é uma alteração típica, que assim, Nossa. a base do coração bate, mas toda a porção, a gente chama de médio apical, que é do meio para o fim do coração, fica parado. Então é uma coisa que chama muito atenção, é um quadro dramático, e quando a gente vai para o cateterismo cardíaco, usualmente as coronárias são normais, não tem nada. É isso que vai fazer o diagnóstico. Sim, as coronárias existe normais. o padrão de imagem, o próprio cateterismo consegue fazer uma ventriculografia, que a gente chama, que ele injeta contraste e vê que a porção médio apical não mexe, e com coronárias normais, né? Então, assim, você tem tudo de infarto, mas o que deveria infartar, que era coronária, não tem nada. E é difícil, né, um psiquiatra comer bola, né? Porque a pessoa tem um episódio, assim, muito forte, muita dor no peito, né? Um quadro porque a pessoa vai de estar dor deprimida. intensa, Provavelmente não é uma a dorzinha pessoa... leve, é uma dor intensa. Tá. É uma dor Porque, intensa, assim, nessas condições que você está falando, de um estresse muito forte, provavelmente vão ter levado a pessoa para o psiquiatra, né? Porque ela provavelmente vai estar deprimida também, se é algo com um sofrimento tão intenso assim, né? Sim. Mas E aí a gente tem que estar atento também, né? E achar que essa dor no peito não é emocional, né? Que realmente é algo que ela... E precisa de uma medida muito importante na questão medicamentosa, uma atuação firme naquele momento. Ela pode porque normalmente vir a essa morrer, pessoa, assim, por isso? Eu acho que assim, acaba aumentando a chance. Por exemplo, usualmente essas pessoas evoluem com insuficiência cardíaca, né? Com o coração inchado. O coração fica mais fraco. Então a gente precisa entrar com medicação própria para isto, né? E avaliar se tem alguma arritmia relacionada, porque o coração mudou, o cenário mudou. Não é mais um coração estruturalmente normal. E ele vai voltar ao normal? E pode voltar ao normal, pode ser uma coisa provisória. Mas não é partido? Né? Partido, eu fiquei com essa dúvida. O coração ele realmente pode ficar mais fraco, Sim. mas existe medicação que pode fazer reverter esse processo. Sim. Pode ser um processo provisório, temporário e não definitivo na vida da pessoa. Eu vou fazer uma pergunta legal. pensando no pessoal que tá ouvindo, né? Então, questão do coração... Mas isso é uma raridade, a gente está conversando de uma raridade. Tá. E outra coisa importante, a síndrome do coração partido também é conhecida como síndrome de Takotsubo, que é um nome, né, de uma pessoa. E o modelo dessa síndrome é o que faz a cardiologia estudar a parte da depressão, do problema emocional no coração, no sistema cardiovascular. Eles usam isso como modelo de estudo até. Sim. Porque isso aí é o caso exagerado. Entendi. Né? Existe a lesão mais crônica, mais insidiosa, esse é o caso mais agudo que tem. Né? Entendi. Eu ia perguntar, mas é uma coisa extremamente rara. rara. Com o coração partido, não tem... passou por alguma coisa, então é raro. Exato. Em 700 mil habitantes aqui na cidade não vai ter 100 mil com coração partido. Entendi. É uma coisa muito rara. Tá? Assim, vai ter 5, 10. Interessante. Mas a neurobiologia do coração partido, que você falou, né, o estresse, uma alteração do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, aumento do cortisol, e uma neurobiologia extremamente semelhante à depressão. Sim, eles uma falam... das teorias, né?
Então, o alvo errou o alvo. Em vez de chegar lá no cérebro, atingiu o coração ali também, né? Sim, os biomarcadores entre depressão e doença cardiovascular, eles parecem ser mais semelhantes do que a gente imaginava. Então, por isso que estão estudando essas duas especialidades de uma forma conjunta. Então, né? deixa eu emendar uma outra pergunta, né? Porque tem estudos que mostram que após um procedimento cirúrgico cardiológico, normalmente a pessoa, boa parte, né, com frequência alta, evolui para algum quadro depressivo. Tem relação a isso que a gente está falando? Sim. Então, um é fator de risco para o outro. Né? A depressão aumenta infarto e derrame, causa doença cardiovascular, e a doença cardiovascular aumenta bastante a incidência de depressão. Né? É uma mão dupla do mal. Sim. E aproveitando você viu a nossa logomarca? Olha, tá a gente ali. É o coração e o cérebro ali, ó. A Flávia fala que eu sou coração. Porque ela é mais... ele é todo mole também. Entendi o todo mole. O cérebro é mais importante, não acha? Doutor, não, tem alguém que vai Você não acha, o cardiologista fala. O cardiologista fica quieto, né? A gente junto com você hoje. A gente concorda, Flávia. Estou em desvantagem hoje. Doutor, aproveitando, né, todo esse papo, quando você percebe, né, ali na clínica, que o paciente você precisa encaminhá-lo para um psiquiatra, por exemplo, né? Um psiquiatra aqui. Você sente que existe resistência por parte dos pacientes, assim, mas psiquiatra, eu vim aqui tratar do coração, eu estou louco, né? Eu tenho que, né? Eu não estou louco, eu só vim tratar do coração. Você sente que às vezes Normalmente quando eu encaminho, eu faço uma introdução antes. Entendi. Explicando, você não está surtada, você não está não fora é da louco, casinha. não é loucura. Porque, na verdade, é uma epidemia, né? Sim. A gente Exato. vive uma epidemia Exato. de transtorno mental, né? E, inclusive, dentro da medicina. Não vamos tirar o corpo fora. Não. Os médicos são bem acometidos com problema de ansiedade, né? Depressão, suicídio. Sabia que o suicídio em médicos é 5 vezes maior do que na população geral? Eu vi esse índice essa semana, eu fiquei assustada. Né? Alarmante. Até porque, assim, pela vida corrida, de ter que dar conta, né, dos muita plantões de clínica, né? E você tem que dar mais o exemplo do que o conselho, né? E acaba não tendo tempo, né, para olhar para si, né? Eu gosto de falar, às vezes a gente precisa cuidar de quem cuida, né? E às vezes quem e às vezes quem cuida não tem a própria dificuldade de olhar para si, né? Ó, uma pergunta super frequente que fizeram pelo Instagram. Milhões de seguidores. Provavelmente meus próprios pacientes, né? Que eu abri lá. O que vocês querem perguntar para o cardiologista, né? Uma pergunta frequente foi: o transtorno do pânico pode causar algum problema de arritmia de verdade? Uma pressão alta? Pode matar? Até uma ansiedade também, né? Porque meus pacientes estão com medo de ter ataque de pânico e morrer de verdade, né? Mas os meus pacientes com ansiedade também, eles têm muito medo, eles acham que a ansiedade pode causar uma parada cardíaca, pode, né? Ou chegar a recorrer, a transformar algum problema no coração. Exatamente. Eu acho que hoje em dia a gente fala que sim, pode estar relacionado isso daí, mas a grande maioria das vezes, às vezes, é mais uma sensação, né? Iminente de morte, com ataque de pânico, que vai ser resolvido com inibidor de recaptação de serotonina, medicação, com psicoterapia. Sim. Então, André, é o que eu falo para eles. Não, gente, é só uma sensação. Mas hoje em dia a gente sabe que não é uma coisa tão boazinha. Né? É. Não é uma coisa tão boazinha. Falar, olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Falar isso hoje em dia tá errado. Mas eles quiseram garantir, entendeu? Porque eu falo, não, gente, é só uma sensação. Um ataque de pânico é algo mais emocional, mais psíquico relacionado. Mas não, pergunta, vai que, né? Vai que. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que a doença mental tem relação com o aumento de doença cardíaca isquêmica. E uma preocupação maior, inclusive, são as mulheres. Né? Porque existe um acometimento maior de depressão em mulheres, existe uma preocupação maior com esse grupo justamente por subdiagnóstico. E a depressão, ela é colocada até em diretriz como uma coisa subdiagnosticada. A gente não levava isso como um fator de risco cardiovascular. Sim. Para as doenças do coração, a gente não levava isso em consideração. Sim. É uma coisa dos últimos anos que até porque se for pensar, cada vez mais a gente tem melhores medicamentos. Por que a doença do infarto, do derrame não para de aumentar?
Sim. Então, assim, obviamente, eu vejo 2 grandes problemas que são coisas muito debatidas. Tem a parte da doença mental, que não estava sendo bem abordada. Tem todos os fatores de risco clássicos da doença cardiovascular, que é colesterol alto, triglicérides altos, sedentarismo, que é um problema que tem aumentado, o sedentarismo, e também a obesidade, que é uma coisa muito mais complexa do que a gente achava. Sim. Né? Hoje em dia é uma coisa, tem Os congresso apenas de processos obesidade. inflamatórios, né? Sim. Esses processos, por exemplo, é uma dúvida que eu sempre tive, assim, né? O infarto, por exemplo, né? Ele tem maior incidência em homens ou mulheres? Então, na verdade, a mulher jovem ela pode ter um infarto até mais grave do que o homem. Porém, a mulher, até a menopausa, ela tem, pela ação do hormônio estrogênio, ela está mais protegida. E o risco da mulher infartar pós-menopausa se iguala ao do homem. Mas antes da menopausa, enquanto a mulher está sob ação estrogênica, menstruando, o risco da mulher infartar é menor. Tá? Interessante. Porém, o infarto na mulher jovem pode ser um pouco mais perigoso. Sim. Eu achei legal você, assim, a visão sua como cardiologista de perceber que, por exemplo, a depressão pode estar subdiagnosticada, né? A maior parte, porque existe, né? Como fala, o que a gente brinca. Alguns casos, alguns Não, profissionais? existem, assim, alguns profissionais que começam a falar que tem patologias que são moda, né? Agora isso, todo mundo é sim. deprimido, agora todo mundo é TDAH, Agora todo mundo é ansioso. ansioso, agora todo mundo... Como se fosse uma questão de moda, né? Olha, eu vou ser muito sincero. Quando eu saí, eu trabalhava no hospital terciário em São Paulo, que a gente não tinha tanto contato com essa abordagem. Era uma coisa assim, ia para lá quem não conseguia ser resolvido e chegava lá para a gente resolver e era um contato pontual que a gente tinha com o paciente, não era um acompanhamento, né? Quando eu fui para consultório, comecei em rede particular, né, nos planos, tal, em consultório particular, eu comecei a ver a elevada incidência de doença mental dentro do consultório do cardiologista. Isso vocês sabem. Porque a gente acaba encaminhando para vocês, ou vocês mandam para a gente. O tanto de paciente com síndrome do pânico, com ansiedade, com depressão, que vinha para o cardiologista, porque sentia palpitação, que é uma aceleração no coração, que sentia uma dor no peito, que na verdade não era cardiológico. Só que, isso até meu pai falava que assim, são os pacientes mais fiéis, porque eles estão precisando. Quando você trata, e assim, olha, São José dos Campos, a gente tem bastante profissional da área de psiquiatria, mas a realidade das cidades pequenas não é essa. Então, assim, como clínico, a gente tem que tratar. Casos leves, moderados, o cardiologista tem que ajudar. Não tem como, eu vou deixar para... passa com um psiquiatra, a pessoa vai conseguir daqui 6 meses. Exato. Sim, a gente não vai fazer nada. E é interessante você falar isso, que, assim, boa parte dos seus pacientes têm transtornos mentais, né? Eu tenho também uma prima que falou para mim esses dias, é endocrinologista, né? Nossa, acho que 80% dos meus pacientes têm transtornos mentais. A minha cunhada também, que é médica da família, ela falou, acho que quase 100% tem problema, pessoas com transtornos mentais. Então, é assim, é algo bem, bem elevado, né? Exatamente. Eu brinco que a psicoterapia e a nutrição deveria começar no colégio, porque o problema... Exato. Preventivamente, aqui, né? A nossa geração já está disseminado. Sim. A gente tem que cuidar das crianças agora e abafar o que já aconteceu com as gerações A gente de falou, agora, acho que isso no segundo episódio, né? Que eu falei que saúde mental, aprender a inteligência emocional deveria estar nas escolas, né? Essa disciplina. Sim. Só que isso seria um investimento para as gerações, né? Só que isso não acontece. A gente só... Você sente isso no consultório? Que a gente só está, muitas vezes, apagando o fogo do que prevenindo? É o famoso enxugar gelo. Exato. Né? Enxugar gelo. A gente Sim. enxuga gelo, porque você trata vem mais 10, né? Você acha que se tivesse essa prevenção em saúde mental, se as pessoas fossem menos adoecidas mentalmente, teria uma consequência menor também na questão cardiológica? Sim. Eu acho que assim, esse problema da parte mental não é só de não ter nas escolas. Eu acho que deveria começar esse acompanhamento sim nas escolas, de pequeno, né? Mas eu acho que é fruto da sociedade que a gente vive, né? Uma sociedade que é muito cobrada, de várias formas diferentes, né? Então, a pergunta eu me perdi. Uma dose de TDAH. Fala muito, né? Eu te entendo porque eu vivo isso o tempo todo. Não, é porque a gente estava falando da relação, né, entre a saúde mental e as doenças cardiológicas. Sim, o prevenir, né? E assim,
E aí a gente está falando que assim a população que você atende ao nosso redor aqui está muito adoecida mentalmente, né? Muitos dos seus pacientes estão, tal. O quanto que assim, de repente, se as pessoas fossem saudáveis mentalmente, o quanto que interfeririam assim numa saúde cardíaca também, né? Sim. Então, hoje em dia, a gente pega a diretriz, a normativa do Brasil de hipertensão. Ela fala em técnicas de terapia de respiração lenta, em técnicas de meditação transcendental, Sim. que é uma coisa que, eu não sei, eu também não sou tão cardiologista, eu sou há 11, 12 anos aí. Mas é uma coisa que não se falaria antigamente. Sim. Então, assim, esse conceito, eu até brinco que às vezes a gente está começando a ficar um pouco mais asiático, orientalizado, né? Sim, sim. Né? De desacelerar, a gente tem que desacelerar. Você sabe que dentro da psiquiatria, o que assim, tem mostrado muito, que interfere é o estresse crônico. Então, eu acho que a gente está passando uma vida agora, talvez a nossa geração, nessa questão do estresse crônico. Então, assim, de que forma que a gente consegue quebrar isso, entendeu? E eu acho que quebrando isso, talvez possa ajudar também nas questões até cardiológicas. Assim, olha, até do ponto de vista pessoal, como é que eu faço para tentar... Eu também sou ansioso, tá? Que bom, que bom. Bem-vindo ao grupo. Bem-vindo ao grupo. A gente é muito cobrado, né? Todo mundo é muito cobrado. Sim, muito. Né? Por resultado, às vezes até o cardiologista, né? Fala, não, o cardiologista, às vezes tem uma imagem do cardiologista que não necessariamente é a pessoa. Sim. E se a pessoa não for aquela imagem, ela pode ser um bom profissional ou até melhor. Exato. Né? Então a gente tem que se perdoar um pouco, né? Exato. Parece... Olha, você tá vendo? Você estava achando a questão do tempo, já acabou, já sabia? acabou. Já acabou. Parece que foi 5 muito minutos. rápido, né? O papo foi bom. Doutor, mas pra gente estar finalizando, o que você poderia dar de mensagem pro pessoal que está ouvindo, assistindo? Você quer Não, falar antes alguma eu coisa queria antes? perguntar uma coisa pessoal de novo. Tá. Você falou que é ansioso. O que você faz na sua vida para tentar melhorar a sua qualidade de vida e seu estilo de vida? Dicas de um cardiologista, gente. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta, né? Normalmente a gente é bom para dar conselho. Exato. Às vezes ruim na acontece, execução. Né? O problema normalmente é a execução. Então, na verdade, eu desacelerei. Então, assim, hoje em dia eu trabalho em um hospital aqui, que é um hospital que eu tenho um carinho, tá? Que é o Hospital Pio XII. Eu gosto de ir lá fazer a parte de ultrassom cardíaco. Eu sou da equipe, gosto muito do pessoal da equipe. Foi um hospital que eu escolhi ficar do ponto de vista técnico, tá? E hoje em dia eu diminuí o volume de trabalho. Eu deixei períodos para eu ficar com meus filhos, porque senão eu brinco e falo, vai ter que deixar uma fotinho para a criança e falar, esse aqui é seu pai, tá? E não dá, a gente tem que, né? Se você quer ter filho, para quem quer, você tem que participar. Tem as escolhas. Perfeito. Né? Então eu diminuí, eu desacelerei. Eu brinco que eu falava assim para 95% das coisas que me apareciam. André, vamos chefiar uma sala de emergência em São Paulo. Vamos. Hoje em dia, não para 95%. Sim. Assim, tem que valer a pena, porque eu vou ter que sair de algum lugar, vou ter que deixar de ver meu filho. Enfim, eu já tenho as coisas que eu me comprometi e eu levo isso para frente. Né? E que mensagem que você dá para a galera, que você quer deixar aí para o pessoal, de como tratar bem o coração, como prevenir ou como se cuidar melhor, né? Para a gente finalizar com chave de ouro. Acho que a mensagem é de viver o dia a dia, o passo a passo, sem assim, obviamente, a gente está falando aqui que a doença mental ela pode levar e está muito relacionada com a doença cardiovascular, assim como o oposto, né? Mas assim, normalmente os quadros, uma preocupação que eu tenho, a gente falar isso, a pessoa com síndrome do pânico achar que aquela dorzinha que ela tem, que já foi ver, já avaliou que não tem nada cardiológico, ela colocar aquilo na cabeça de que só pode ser coração e que ela vai morrer. Não, normalmente vai com uma medicação bem instalada, com uma psicoterapia bem feita, ela vai resolver relativamente rapidamente, né? Então, assim, normalmente não vai ter não é assim. O problema seria um problema mais crônico, realmente, aquele estresse crônico que levaria à doença cardiovascular, um infarto ou derrame. Então, também não é para, pronto, tenho depressão, vou infartar e vou morrer. Não é assim.
Então vamos com calma. Sim, né? Viu, gente? Deixa Não se deixando desespere. claro isso, né? Calma. Né? A primeira coisa é calma. Sim, não se desespere. Olha, queria agradecer muito, muito a sua presença. Foi maravilhoso. Adoramos. Passou voando. Passou voando. Foi um prazer mesmo, viu? Muito obrigado. Gostei muito de estar aqui com vocês. Foi uma experiência única e a primeira vez para mim, né? Brevemente, fala como que funciona a sua clínica lá no Espaço Saúde, né? Do Vale Sul. Shopping. A gente vai fazer 5 anos aqui em São José dos Campos, né? A Clínica Artéria. A gente conta com... somos em 3 sócios. Sou eu, que sou André Chamas, o Dr. Yuri Golino e o Dr. Carlos Máximo. A gente se conheceu em São Paulo, no Dante Pazanese. A gente montou uma clínica aqui. Hoje em dia a gente está com 7, 8 cardiologistas trabalhando com a gente. Uau, que tá? demais. E a gente faz todos os exames. Ultrassom cardíaco, que é o ecocardiograma. A gente faz o eco fetal, infantil. A parte infantil e fetal a gente faz. Sim. Faz teste de esteira, mapa, Holter. Todos os exames cardiológicos de clínica, né? E ainda bem, assim, a gente está com uma aceitação boa na cidade. Hoje em dia, o problema está sendo mais agendas. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. E o espaço fica lá no shopping, né? No shopping, no primeiro andar. Vale Sul. Ao lado do Cipax e da Odontorrai, juntamente com outras clínicas, né? Que são perfeito. Parceiros. E lá, graças a Deus, funciona muito bem, com uma harmonia. Sim. Uma harmonia que a gente esperava. Isso é muito bom. Se quiser aproveitar fazer compras no shopping, no Vale Sul, você também aproveita e já faz um check-up no coração. Exatamente. Né? Obrigado, doutor. Obrigada. De verdade. Gente, obrigado. E vou assistir o episódio posteriormente. Eu tenho muita saudade de ter estado aqui com vocês. Foi muito bom, viu? Ai, que bom, que bom. Obrigada Ficamos muito felizes, mesmo. doutor. É isso, Flávia. É isso. Tem o arroba da clínica? Ou... @Clínica Artéria. Sim. E o meu pessoal é @André_Chamas. Perfeito. Tá joia. Então, siga lá o doutor e também a clínica da Flávia também, @, doutora Flávia Sano. e @Psi Paulo Siqueira. Também não esqueça de compartilhar esse episódio, de comentar aí o que você achou, compartilhar para as outras pessoas, seguir o nosso canal no YouTube e também no Spotify. E não esqueça de apertar o sininho para que toda quinta-feira às 18 horas, quando tiver um episódio novo, você saiba que estamos aí, ó, esperando junto com você pra gente estar junto onde você estiver. É isso. Abraços. Abraço, gente. Até semana que vem. Semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.